Olá, amigos, muito boa tarde. Nessa época do ano, às 18h10, é boa noite. Estamos no mês de junho, hoje é dia 9, estamos chegando no meio do ano. Estamos iniciando aqui, na TV Tradição, este momento de prosa entre a estrutura do movimento tradicionalista gaúcho, aqui representada por mim, seu presidente, e as pessoas que têm interesse no movimento tradicionalista gaúcho, que têm algum tipo de relação, o que se interessa pelos assuntos do tradicionalismo, que nós levamos ao conhecimento de todos, ou que utilizamos esse espaço para tratarmos aqui neste programa, proseando com o MTG. Hoje nós temos dois temas que gostaríamos de desenvolver com todos. O primeiro é um tema que nos preocupa muito, que tem nos últimos dias nos criado algumas dificuldades, que é o tema da sanidade animal. Especialmente na questão dos equinos, os cavalos, dos muares também, cavalos, mulas, burros, né? E que participam das nossas atividades tradicionalistas, notadamente os rodeios, com o tiro de laço, as provas de rédea, eventualmente a gineteada, e as cavalgadas. Ou seja, atividades que reúnem animais, em que os animais se reúnem. A legislação brasileira determina que os animais, para se reunirem, eles só podem se reunir, só podem sair dos seus estabelecimentos e se reunir, participar de eventos que reúnem animais, se tiverem comprovação de algumas coisas que lhe dão garantia de estarem sanitariamente saudáveis. E nós tínhamos até há poucos dias duas exigências, que era o exame de anemia infecciosa equina, que desde o ano passado tem uma validade este exame de 6 meses, e a comprovação da vacina da influenza. A influenza é da gripe dos equinos, dos animais. Então, o animal tinha que estar vacinado e tinha que ter o exame que lhe desse negativo como portador de anemia infecciosa. Diante desses documentos, o proprietário pode adquirir uma guia de trânsito desses animais, que nós chamamos de GTA, para poder comparecer aos eventos, poder circular e participar de eventos com reunião de animais. Nos últimos meses, lá no mês de março, surgiu em Santa Catarina alguns focos, 2 ou 3 focos de surgimento do mormo. Mormo é uma doença que ataca os equinos e também se transmite ao ser humano. Uma das poucas doenças do equino que se transmite ao homem. Nós determinamos que os nossos cavaleiros e os nossos cavalos não levassem esses animais, os cavaleiros não levassem os cavalos para Santa Catarina e também não permitissem que os catarinenses viessem para os nossos eventos do Rio Grande do Sul. Tá? Isso lá atrás, há 2 meses atrás. O processo andou, nós viemos acompanhando essa situação de Santa Catarina e, infelizmente, na semana passada, foi detectado um episódio com a morte, inclusive, de um animal na cidade de Rolante, aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, o mormo apareceu no Rio Grande do Sul. O que isso representa? Representa que o estado inteiro, todo o estado do Rio Grande do Sul, acaba por ser afetado. Evidentemente que entre Rolante, aqui na 22ª região tradicionalista, e a fronteira, por exemplo, com o Uruguai,
ou com o Planalto, ou com as missões, há uma distância grande, mas a legislação ela é estadual. E aí a Secretaria da Agricultura baixou uma norma de que para alcançar o direito de ter uma guia de trânsito animal, para ter a GTA, a partir de sexta-feira da semana passada, além do exame de anemia infecciosa equina, além da vacina da influenza, tinha também que ter o exame negativo para a doença no mormo, para os animais, para os equinos. Infelizmente, há muito poucos laboratórios que executam, que fazem este exame do mormo. A notícia que nós temos é que no Rio Grande do Sul não há nenhum laboratório comercial que faz isso, e isso só é feito no Paraná e São Paulo. Portanto, cria-se uma série de dificuldades. As atividades da semana passada foram suspensas, continuam suspensas as atividades que reúnem animais, não porque seja proibido realizar as atividades, mas porque é proibido os animais que não têm um exame do mormo participar de rodeios, de cavalgadas, de tiros de laço, de festas campeiras, etc. Amanhã, quarta-feira, nós teremos, nós que eu digo, a direção do MTG, o presidente, o primeiro vice-presidente, o vice-presidente campeiro, o representante da Ordem dos Cavaleiros, estaremos reunidos com o Departamento de Defesa Animal da Secretaria da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, que é o órgão responsável por cuidar da sanidade animal. Então, amanhã, nós temos uma reunião para mapear o que está acontecendo no Estado, verificar se houve algum caso mais, que estava se aguardando a confirmação ou não de mais um caso, pelo menos, de incidência do mormo, e para que nós possamos estabelecer regras que nos permitam adotar todas as medidas para a sanidade animal e também para que nos permitam realizar as atividades tradicionalistas, realizar os rodeios, realizar as cavalgadas. Nós temos pela frente não só os rodeios que estão acontecendo, claro que nessa época do inverno em menor escala, mas temos pela frente as cavalgadas da chama crioula, temos pela frente todos os desfiles de 20 de setembro e que acabarão sendo afetados se nós não ajustarmos algumas medidas. O que nós precisamos nesse momento é que os tradicionalistas confiem na orientação do MTG, que acreditem que nós estamos trabalhando com a Secretaria da Agricultura para fazer o melhor em termos de atender a sanidade animal, para que os nossos cavalos, os nossos equinos, possam ficar livres dessa doença que não tem cura. E também nós, seres humanos, não sermos afetados por uma doença que pode nos atingir. E os resultados nunca são bons quando uma doença dessas atinge um homem. Então, logo nós tenhamos condições, nós vamos informar a todos, através do site do Movimento Tradicionalista Gaúcho, através da fanpage do MTG, uma comunicação a todos os coordenadores regionais, a todos os conselheiros do movimento, para que chegue lá na base a melhor orientação de como proceder, aonde fazer os exames, o valor que estão sendo cobrados para fazer esses exames, os procedimentos, a validade que esses exames terão, ou seja, todas essas informações nós pretendemos repassar a todos na quinta-feira. Então, amanhã nós vamos reunir, vamos elaborar as normas e na quinta-feira nós passamos as informações, inclusive com relação ao concurso de peões, ao nosso entreveiro cultural de peões de nível regional,
que acontecerá na maioria das cidades dia 27 de junho, mas que em alguns casos já acontece a fase campeira dos peões no dia 20 de junho. Então, na quinta-feira nós vamos orientar sobre procedimentos, como fazer. A vice-presidente de Cultura do MTG está estudando o assunto, está elaborando uma norma que depois da reunião de amanhã nós teremos condições de passar a todos. Então, neste momento nós precisamos de cautela, precisamos de tranquilidade e de manter os nossos animais preservados. Se alguma atividade precisar ser cancelada, que o seja. Se algum rodeio tiver que ser transferido de data, que seja. E todos aqueles que já têm os mecanismos, já sabem como, já acertaram com o veterinário, já fazem isso, podem ou devem encaminhar os exames do mormo. Encaminhe, tira o sangue do animal, encaminhe para exame. Isso leva um tempo para que nós possamos trabalhar com tranquilidade. Nós queremos, portanto, garantir os eventos, garantir a realização das atividades, mas também queremos garantir a sanidade animal. Ninguém pode ser contra isso. Tá? E se alguém, alguma entidade, algum proprietário não cumprir as normas, se alguma entidade realizar um rodeio, realizar uma festa campeira, reunir animais, e lá aparecer a fiscalização da Secretaria da Agricultura e detectar a presença de animais reunidos, sem que os animais tenham feito o exame do mormo, essas entidades serão multadas. E, se o MTG for informado, o MTG adotará medidas administrativas com relação às entidades. Então, patrões, organizadores de eventos, de rodeios, de cavalgadas, façam tudo para que não haja problemas. Se realizarem atividades com animais em dia, que tenham GTA, tudo certo, ótimo. Na dúvida, não façam. Não façam porque as consequências nunca são boas quando a gente descumpre as normas. Tá? Então, esse era o primeiro assunto. Um assunto agora mais ameno, mais alegre, digamos assim, diz respeito ao acendimento da chama crioula. Neste final de semana, na sexta-feira, nós teremos na cidade do Chuí o lançamento da programação alusiva ao acendimento e distribuição da chama crioula deste ano 2015. Então, nós estaremos reunidos sexta-feira no Chuí. Nós quem? O MTG, os tradicionalistas uruguaios de Montevidéu e também representação da sociedade de Colônia, uma sociedade que cuida do turismo de Colônia. Nós vamos nos reunir no Chuí para fazer o lançamento. Por quê? Porque dia 12 de julho, ou seja, daqui a pouco mais de um mês, estará sendo realizado o acendimento da chama crioula no Uruguai, na cidade de Colônia, antiga Colônia do Santíssimo Sacramento. 12 de julho é um domingo. Então, estamos convidando a todos que participem. Não percam a oportunidade de estar em Colônia do Sacramento dia 12 de julho. Aquelas pessoas que pretendem ir para lá de carro, ou formação de grupos para ir num ônibus, numa van, seja lá o que for, devem se agilizar, conforme eu já falei aqui em outras oportunidades, nas reservas dos hotéis. Por quê? Porque para o Uruguai, para a Colônia do Sacramento, esse período é um período de alta temporada, por causa das férias escolares. Então, não percam a oportunidade de participar dessa atividade, mas se antecipem nas reservas dos hotéis especialmente. Que o que pode acontecer é não conseguir hotel, e aí ter que dormir
em Montevidéu, um outro lugar, e aí fica longe. Cada região, nós solicitamos aos coordenadores regionais que organizassem excursões, tá? Para que todos tivessem a oportunidade de estar lá. Aqueles que organizaram, ótimo, parabéns. Aqueles que eventualmente estejam em fase de organização e de coleta devem se agilizar. E aqueles que não organizaram, ainda tem tempo. Ainda dá tempo de organizar. Eu acredito que é possível juntar numa região pelo menos um ônibus para acompanhar o acendimento da chama. E um lembrete a todos que forem lá: levem as bandeiras dos seus CTGs. Levem as bandeiras. Para que lá na Colônia Sacramento nós possamos fazer uma grande festa e mostrar as bandeiras dos CTGs do Rio Grande do Sul. Então, cada um que for para lá, fale com o patrão da entidade e leve a sua bandeira. Mostre a sua bandeira. Tá? Em Colônia Sacramento. Quem puder ficar no Uruguai mais tempo, poderá no dia 17 de julho participar do Congresso da Confederação Internacional da Tradição Gaúcha, lá em Montevidéu, e no dia 18, que é sábado, poderá participar, inclusive, do desfile do Dia da Pátria em Montevidéu, e depois participar de um almoço na Sociedade Dr. Elias Regules, que é a sociedade gauchesca mais antiga do mundo. Tá? Sociedade fundada em 1894. Temos assim, portanto, esses dois assuntos. Cuidado com a sanidade animal. Quinta-feira expedimos normativas para todo o Rio Grande do Sul, para todo o movimento tradicionalista gaúcho. E todos que puderem estar nesta sexta-feira para o lançamento no Chuí, ótimo. Quem não puder estar no Chuí nesta sexta-feira, que esteja conosco daqui a 30 dias, em 12 de julho, na Colônia de Sacramento. Saúde e paz a todos. Eu vou seguir tomando meu mate por aqui, convido a que todos tomem seu mate onde estiverem. Até a semana que vem.